Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, à primeira vista parece ser só para contadores, mas na verdade é uma ferramenta poderosa para qualquer pessoa interessada em transparência no governo. Com certeza. A gente está falando da Norma Brasileira de Contabilidade, a NBC-TSP 19. O nome é técnico, né? Mas a missão dela é bem direta: colocar uma lupa sobre os acordos em conjunto no setor público. Exato. E o problema que ela tenta resolver, assim, é universal. Governo, seja uma prefeitura, um estado, a União, eles raramente fazem coisas grandiosas sozinhos. Eles se unem para construir um hospital, para gerenciar uma bacia hidrográfica, desenvolver tecnologia. E sempre que o dinheiro e a responsabilidade são compartilhados, aí surge uma pergunta crucial. Como é que a gente mostra isso nas contas de forma honesta? Exatamente. Sem uma regra clara, essas parcerias podem virar um verdadeiro buraco negro financeiro. Um buraco negro onde dívidas podem, sei lá, sumir e ativos podem ser inflados, imagino. Nossa missão hoje é essa: desvendar como essa norma funciona. O material é do Conselho Federal de Contabilidade de 2018 e basicamente alinha o Brasil com as melhores práticas internacionais, né? Isso mesmo. Então, vamos começar pelo começo. Se a norma é sobre acordos em conjunto, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que exatamente a norma considera um acordo desse tipo. Não é qualquer aperto de mão entre dois prefeitos, certo? De jeito nenhum. A norma estabelece um filtro bem rigoroso logo de cara. E ele se chama controle em conjunto. A ideia é simples, mas as implicações, olha, são enormes. Ok. Para ser um acordo em conjunto, as decisões importantes, aquelas que realmente movem o projeto, precisam do consentimento unânime de todas as partes que dividem o controle. Peraí, consentimento unânime? Unânime. Isso é uma palavra muito forte, né? Principalmente em se tratando de política, de gestão pública, É isso. que vivem da negociação, da formação de maioria. Quer dizer que se tivermos 3 entidades e 2 delas podem se unir e passar por cima da terceira, então já não é um acordo em conjunto. É exatamente isso. Acabou. Se uma das partes pode ser voto vencido, o controle não é conjunto. Ninguém pode decidir sozinho e, mais importante, cada um dos controladores tem, na prática, um poder de veto. Ah, o poder de veto. E se você não concorda, a decisão não sai. A norma quer separar as verdadeiras parcerias, sabe, onde todos têm poder real, daquelas situações em que uma parte só tá ali para constar, enquanto outra dita as regras. Entendi. É um critério que foca no poder real, não só no que está escrito no papel de forma genérica. E essa relação de poder, esse acordo de veto, ele precisa estar formalizado de alguma maneira. Precisa, mas a norma é bem flexível sobre o que significa formalizado no setor público. Ela fala em acordo vinculante. Certo. E aqui está o pulo do gato. Não precisa ser um contrato com firmas reconhecida em cartório. Pode ser uma lei que cria um consórcio, um decreto, ou até mesmo atas de reunião bem documentadas entre as partes. Qualquer instrumento que crie direitos e obrigações que possam ser exigidos legalmente já serve. Isso amplia muito o alcance, imagino. Muito, porque o governo opera demais por esses mecanismos. Certo, então o portão de entrada para esse universo é o tal do consentimento unânime formalizado num acordo vinculante. Esse é o primeiro filtro. Se a parceria passa por ele, ela é um acordo em conjunto. Mas imagino que a história não termine aí. Uma vez dentro, todos os acordos são tratados da mesma forma? Não. E aqui a coisa fica realmente interessante. Porque a norma nos força a fazer uma segunda pergunta, talvez a mais importante de todas. Depois de definir quem controla, a gente precisa definir o que as partes controlam. Ah, boa! E aqui, o caminho se bifurca em 2 tipos completamente diferentes de acordo: a operação em conjunto e o empreendimento controlado em conjunto. Operação e empreendimento. Os nomes parecem similares, deixa eu tentar adivinhar a diferença. Manda ver. Operação soa mais como se as partes estivessem envolvidas no dia a dia, tipo, botando a mão na massa juntas. Uhum. Empreendimento soa mais como se fossem sócias de um negócio, talvez um pouco mais distantes. Tô no caminho certo? Tá no caminho perfeito. A sua intuição captura a essência da diferença. Em uma operação em conjunto,
As partes têm direitos diretos sobre os ativos e obrigações diretas sobre os passivos da parceria. Ok, vamos traduzir isso. Se duas cidades constroem uma frota de ambulâncias juntas, numa operação em conjunto, a cidade A é dona de, 5 ambulâncias e é responsável por 50% da dívida do financiamento. Exato. E a cidade B é dona das outras 5 e responsável pela outra metade da dívida. É isso, cada um tem seu pedaço dos bens e das dívidas. Exatamente. É a analogia dos ingredientes para fazer um bolo. Numa operação em conjunto, você é dono da sua parte da farinha, dos seus ovos, do seu açúcar. Entendi. Você tem controle sobre os seus ingredientes e é responsável por eles. Se a farinha estragar, o problema é seu. Adorei a analogia. E no outro caso, o empreendimento controlado em conjunto. Seguindo a lógica, imagino que as partes não sejam donas dos ingredientes individuais. Perfeito. No empreendimento, as partes têm direitos sobre os ativos líquidos do acordo. Ativos líquidos. É o termo contábil para o que sobra depois que você pega tudo que o acordo tem, os ativos, e subtrai tudo que ele deve, os passivos. Na nossa analogia, as partes não são donas dos ingredientes. Elas são donas de uma fatia do bolo pronto. Ah, o direito delas é sobre o resultado final. Isso. E isso geralmente acontece quando se cria uma nova coisa, uma entidade separada para gerir a parceria, tipo um consórcio com CNPJ próprio. Sim. A criação de uma entidade separada é um forte indicativo de que estamos falando de um empreendimento. Os parceiros se tornam, na prática, acionistas desse novo veículo, sabe? Eles não são donos diretos de uma ambulância específica, mas de uma porcentagem do consórcio que é dono de todas as ambulâncias. Faz sentido. O foco deles é o resultado que esse consórcio gera, seja lucro ou prejuízo. E essa escolha entre ser dono dos ingredientes ou do bolo é algo que os gestores podem decidir livremente para ver o que fica mais bonito na foto? Aí é que está o ponto central da norma. Não é uma escolha. A classificação depende da análise da realidade do acordo. É preciso olhar a estrutura, a forma jurídica, o que diz o contrato, os fatos. A contabilidade precisa refletir a substância econômica e não só a forma legal. Entendi. E essa distinção é crucial, porque o jeito de registrar cada um no balanço público é radicalmente diferente. E o impacto na transparência é brutal. É aqui que a gente chega no e daí, né? Por que essa diferença toda importa na prática para quem está lendo as contas de um município, por exemplo? Como essa classificação muda o que a gente vê? Muda tudo. A fotografia da saúde financeira da entidade pública pode ser completamente diferente. Vamos pegar o nosso exemplo das duas cidades construindo um hospital juntas. Digamos que a obra custe 100 milhões de reais e a dívida para construir também seja de 100 milhões, dividida igualmente. Ok, 50 milhões em ativos e 50 milhões em dívidas para cada cidade. Exato. Se for classificado como operação em conjunto, a cidade A vai ter que registrar no seu próprio balanço ativos, participação no hospital, mais 50 milhões. E do outro lado, passivos, dívida da construção do hospital, mais 50 milhões. Fica tudo explícito, linha por linha. Certo. O cidadão, o vereador, o Tribunal de Contas, todos conseguem ver claramente que a cidade tem mais um patrimônio, mas também tem uma nova dívida gigantesca. Transparência total. Eu vejo bem e vejo a dívida que veio com ele. Agora, e se eles conseguirem classificar isso como um empreendimento controlado em conjunto? Aí a mágica contábil acontece. A cidade A não vai registrar nem o ativo de 50 milhões, nem o passivo de 50 milhões. Em vez disso, ela vai usar o que a gente chama de método da equivalência patrimonial. Outro termo técnico. Me ajuda a descomplicar. Pense nisso como ter ações de uma empresa. Você não coloca no seu balanço pessoal as mesas, os computadores e as dívidas daquela empresa, certo? Claro. Você simplesmente tem uma linha no seu patrimônio chamada investimento na empresa X, que vale um certo valor. Aqui é a mesma coisa. A cidade A terá uma única linha no seu balanço, provavelmente chamada investimento no consórcio do hospital, e o valor inicial seria 0. 50 milhões de ativo menos 50 milhões de passivo. Uau!
A diferença é gritante. No primeiro cenário, a dívida de 50 milhões aparece estampada no balanço da cidade, aumentando o endividamento total dela. Exato. No segundo cenário, essa mesma dívida de 50 milhões fica, escondida dentro de uma entidade separada e o balanço da cidade parece muito mais saudável do que realmente é. Parece perigoso. É quase um convite para esconder endividamento público. É exatamente por isso que a norma é tão rígida ao dizer que a classificação não é uma escolha. Uma classificação errada, seja intencional ou não, pode maquiar completamente a realidade fiscal de um ente público. Entendi. O objetivo é forçar que a opção que reflete a realidade dos direitos e obrigações seja usada justamente para evitar esse tipo de manobra. A transparência sobre os compromissos reais que um governo assume depende, 100% de fazer essa classificação corretamente. Faz todo sentido. Uma coisa que me chamou a atenção no texto da norma é que ela parece reconhecer que nem todo mundo que participa de um acordo tem esse poder de veto, esse controle em conjunto. Como isso funciona? Numa parceria de 5 entidades, só 2 podem ter o controle de fato. É uma ótima observação e mostra como a norma tenta ser realista. Sim, é perfeitamente possível ter um acordo com, 5 municípios, mas o controle em conjunto com o poder de veto estar nas mãos de apenas 2 deles. Talvez os que investiram mais ou que tenham a responsabilidade principal. A norma diferencia os operadores ou empreendedores, que são os que têm o controle, dos meros participantes. E esses outros participantes, os que não têm o poder de veto, como eles registram isso? Ficam de fora da contabilidade? Não, eles também precisam registrar, mas as regras são um pouco diferentes e dependem da natureza da participação deles. Se for uma operação em conjunto e eles ainda tiverem direitos diretos sobre alguns ativos e obrigações, eles registram essa parte. Se for um empreendimento, a forma de registro vai depender se eles têm alguma influência significativa ou se são apenas investidores passivos, sabe? Entendi. O ponto principal é que a norma reconhece essa complexidade e não força uma solução única para todos. E essa análise toda de quem controla, de que tipo de acordo isso é feito uma vez quando a parceria começa e nunca mais se olha para isso? Decidimos em 2020 que é uma operação e vamos morrer abraçados com isso? De forma alguma. E essa é outra característica fundamental para um ambiente dinâmico como o setor público. A norma exige uma reavaliação contínua. Se os fatos e as circunstâncias mudarem, e eles sempre mudam, a entidade precisa reavaliar tudo. Que tipo de mudança? Qualquer coisa relevante. Uma mudança no contrato, uma nova lei que afeta o acordo, a entrada ou saída de um parceiro, uma mudança na distribuição de poder. Certo. Se, por exemplo, um dos parceiros que tinha poder de veto abre mão dele, a natureza do controle muda para todo mundo. A análise é um processo vivo, não uma fotografia estática tirada lá no início do projeto. A contabilidade tem que acompanhar a realidade da parceria. Exatamente. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. O que a gente tem é um roteiro bem claro que a NBC-TSP-19 oferece para o setor público. Primeiro, um teste de entrada. Para ser um acordo em conjunto, precisa ter controle em conjunto, que, por sua vez, exige aquele critério super rigoroso do consentimento unânime. Exato. É o primeiro portão. Se não passar por ele, não é um acordo em conjunto e outras regras contábeis se aplicam. Se passar, aí vem a segunda grande pergunta, a bifurcação. Estamos falando de uma operação em conjunto onde as partes são donas dos ingredientes? Exatamente. Com direitos e obrigações diretas sobre ativos e passivos. Ou de um empreendimento controlado em conjunto, onde são donas de uma fatia do bolo pronto, com direito sobre o resultado líquido. Perfeitamente resumido. E essa classificação, que deve ser baseada na substância e não na forma, vai ditar um tratamento contábil radicalmente diferente. Um deles mostra tudo linha a linha nos balanços dos participantes, o outro consolida tudo numa única linha de investimento, o que pode ter um impacto gigantesco na percepção pública sobre a saúde financeira e o nível de endividamento daquela entidade. O que nos leva a uma reflexão final. A norma inteira é construída sobre esse pilar do consentimento unânime, para definir o controle.
No mundo real do setor público brasileiro, que é cheio de acordos entre municípios, estados, União e até com empresas privadas, quantas dessas parcerias realmente sobrevivem a um critério tão duro? Fico pensando se a aplicação estrita dessa norma não acabaria revelando algo incômodo. Existe uma enorme assimetria de poder, onde uma das partes, talvez a União num acordo com municípios pequenos, ou um ente privado muito forte, tem uma influência tão decisiva que o tal consentimento unânime é uma ficção. Isso me faz questionar: a norma, ao tentar buscar a essência do controle, não acaba expondo qual é a verdadeira natureza do poder nessas colaborações públicas? E talvez mostrando que muitas parcerias são, na verdade, relações de dependência?